Oi, pessoal, de volta aqui da Norton Broadcasting Studios, né? Hoje tá uma tristeza que a conexão tá caindo, mas vamos lá. Vamos começar agora a tratar de threads. Até o momento a gente estava brincando com processos, né? E qual que era a ideia do processo? O processo apresenta um único espaço de endereçamento e uma única linha de controle. Essa linha de controle é a thread, é aquilo que você vai ver que a linha de controle é aquilo que vai efetivamente para o processador. Então, ela é representada pelo contador de programas, pela pilha de execução e pelos registradores de uso geral, certo? E uso específico também. Então, no modelo de processo, o que você faz é agrupar recursos. Você pega os recursos que vão ser necessários para um programa poder rodar na máquina e agrupa em memória e cria todos os mecanismos aí para gerenciamento, tabela de processo, o BCP, sabe? E por aí vai. Então, que recursos são esses? O espaço de endereçamento, certo? Os programas abertos, processos filhos, tudo isso que precisa registrar, a gente põe dentro do processo. Vai tudo para o BCP, exceto o espaço, né? Que vai ter ponteiro. Isso nós vimos, tá? O grande lance é que, normalmente, você tem que processos diferentes, eles correspondem a tarefas diferentes, não correlacionadas, normalmente. Eles podem até rodar o mesmo programa, pensa, um editor de texto, mas não é o mesmo texto sendo editado, certo? Então, são independentes, cada processo às vezes, na verdade, você pode ter processos que um depende do outro, claro, mas, via de regra, eles são independentes. No modelo de threads, as threads, como eu disse, é aquilo que roda efetivamente na CPU, são as entidades que são escalonadas para rodar na CPU. Tá? Então, no modelo de threads, o que você vai ter é um espaço de endereçamento e várias linhas de controle, várias desses itens que você vai jogar na CPU. A ideia é que elas rodem em paralelo. Claro, se você tem hardware para isso, vai rodar. O teu hardware é multithread. Eu tenho tantos núcleos, com cada um com tantas threads. Beleza, pode ser rodada, mas não necessariamente precisa. Nós vimos que tem como fazer o escalonamento que pareça que roda em paralelo, quando na verdade não roda, certo? Então, cada thread vai ser o quê? Essa linha de execução, esse contexto de execução, que é o program counter, os registradores, certo? E até esqueci o que vinha. Que vinha. Ah, sim, a pilha, óbvio, né? Sem a pilha você não faz chamada coisa, tá? Então, no modelo de thread, eles não são independentes. A ideia é que uma thread não seja independente. Ela pode ser, mas não é que ela seja independente da outra. A ideia é que ela seja subtarefa da outra. Elas podem até, inclusive, depender uma do tipo, essa precisa que a outra chegue nesse ponto para ela continuar. Isso ela pode também. E elas podem ser independentes, mas não precisam. Normalmente elas são subpartes de uma parte maior. E aí é você, programador, quem decide, certo? Então elas conseguem rodar com um certo grau de independência, mas não precisam ser totalmente independentes. O grande lance é que as threads estão dentro do processo. A thread está dentro do processo. Então, ela compartilha o espaço de endereçamento, que significa que uma zoa com as variáveis globais da outra. Sim, isso acontece. Mas não são de programadores diferentes. Então, sim, isso foi um bug que você fez se aconteceu. Certo? E cada thread tem seus recursos particulares, que é, ou seja, por thread. O que nós temos por thread? O contador de programa, meio óbvio, né? É onde está na memória a instrução que está rodando. Registradores, também, ela está usando. E a pilha de execução, ou seja, quais chamadas de subrotinas ela fez, certo? Então, no modelo com uma única thread, que é o modelo de processo que a gente estava vendo até agora, você tinha aqui o código, os dados, arquivos abertos, tudo mais, a pilha de execução, os registradores e a thread de execução. Num modelo multithread, num processo que tenha várias threads, elas compartilham do código, os dados, arquivos abertos, tem mais informação aqui que nós já vamos ver. E cada uma tem sua pilha de execução, seus registradores, o contador de programa e o estado. Também vamos ver isso. Então, o que você tem aqui, no modelo com uma thread só, você vê 3 processos aqui, cada um com a sua thread. No modelo multithread, você pode ter um único processo com 3 threads. E o núcleo? No modelo só de processo, ele conhece os processos e acabou.
Aqui nós vamos ver que tem 3 modelos, mas não vai ser nessa aula. O núcleo pode conhecer as threads individuais mesmo, dentro do... Óbvio, né? Elas existem dentro do processo. Mas o núcleo conhece todas as threads individuais de cada processo, ou o núcleo só conhece o processo e que se dane as threads, ou o núcleo, ou o modelo misto. Nós vamos ver os 3, mas na próxima aula. Então, o que você tem por processo? Você tem o espaço de endereçamento, as globais, variáveis globais, né, os arquivos abertos, processos filhos, alarmes pendentes, sinais, informação de contabilidade. Lembra que precisava, às vezes, para alguns algoritmos, ver quanto tempo já usou de CPU, esse tipo de coisa. E por thread, aquilo que precisa para rodar mesmo, o mínimo precisa para rodar, o contador de programas, os registradores, a pilha e o estado. Então, cada thread tem sua pilha, cada thread tem o contador de programa, tudo mais, tá? Que vantagens Maria leva usando threads, por exemplo? Bom, acontece que você tem várias aplicações que você mesmo constrói, você tem múltiplas atividades que podem ser executadas em paralelo. Certo? Que você pode quebrar em pedaços independentes, por exemplo, ou muito pouco dependentes, que dá para rodar em paralelo. Gente, nessa hora aí, o que é? Você simplesmente, em vez de executar assim, sequencial, quebra em thread. Se o teu processador permitir 2 threads, você cai pela metade praticamente o tempo de execução, ó. Fica a dica aí, certo? E é claro, algumas tarefas, você tem subtarefas, elas precisam compartilhar o espaço de endereçamento. Como assim? Elas precisam acessar uma variável em comum. Isso nós vamos ver mais adiante. Thread é o que há para isso. Em processo, isso é possível? Variável comum? Não. Mas o não reticente. Por quê? Porque, sim, alguns sistemas operacionais, o Linux, ele permite variáveis compartilhadas entre processos, mas não é muito, sabe? Via de regra, quando você tem que compartilhar alguma coisa por processo, você faz via arquivo. Olha a lentidão que é esse negócio, certo? Thread não, tá na memória do processo, que é mais legal. Se uma já estava usando, a página, nós vamos ver paginação mais adiante, já está na RAM mesmo, então é muito rápido. Outra coisa, justamente por estar dentro do processo, elas são mais rápidas de criar e destruir do que os processos. Criar um novo processo, lembra do fork? Puxa vida, cara, eu vou ter que definir um novo espaço de memória, atualizar mapa de memória, certo? Eu vou ter que criar BCP, eu vou ter que botar na tabela de processos, se eu rodei alguma coisa nesse outro processo aí, eu vou ter que chamar o novo programa do disco para memória. Olha o trampo que é. Thread não, criei uma outra thread, beleza. E daí? Tá? Tudo bem, ó, nós vamos ver que vai ter que atualizar algumas estruturas aí, uma tabela de threads, sim. Mas alocou o quê? Alocou nada. Ela usa o espaço do processo, já está lá. Se o código que ela usa já está na memória, vai rodar. Vai rodar, não precisa nem trazer do disco. Se não, traz uma página só, 2, sei lá. Então ela é muito mais rápida. E é claro, né? Se o teu sistema tem uma CPU com núcleos e threads dentro desses núcleos, né? Normalmente, sei lá, um quadricore, cada um com 2 threads. Perfeito para isso, né? Deixa muito mais rápido. Então, os exemplos eu já falei do editor de texto. Pô, você tem uma thread que recebe do teclado, passa para a thread que mostra na tela, e uma thread que acessa o disco para salvar. Beleza, você nem vê isso acontecendo, mas é mais de uma thread. Um outro exemplo, servidor web. Servidor web, você tem a conexão de rede que tem uma thread despachante, que é a thread que recebe. E aí você tem as threads aqui operárias, que são as que executam a tarefa. Essa despachante recebe a requisição, e aí depende do que é esse sistema teu aqui. Se é o sistema, vamos dizer, sistema de uso geral, pega uma thread operária que esteja sem nada para ela e manda para ela essa requisição. Quando ela terminar, ela avisa a despachante e então, você consegue aqui gerenciar isso daí. E aí você consegue uma mesma conexão de rede. Veja que está chegando um fluxo de pacote enorme para as diversas coisas que você tem aberto aí na tua máquina. Como o bicho sabe? Esse daqui mandei para aquela thread. Ele vai separando em threads separadas. Vai separando em threads separadas, ficou bom. Vai separando em threads diferentes. E cada thread cuida da sua vida, sabe? Essa é uma vantagem. Agora, nem tudo é um mar de rosas nisso daí, né, gente? Qual que é o grande problema das threads? Se você compartilha memória, pois é, né?
E no caso, ela compartilha todo o endereço de memória. Ou seja, dá para uma thread zoar a outra, mas não tem a menor dúvida disso. Mas olha só que interessante. Enquanto que um processo zoa o outro, é processo que, sei lá, veio de um programador e veio de outro, e um está tentando bater no outro, aqui são threads do mesmo processo. É como se uma perna tua começasse a chutar a outra. Hã? É óbvio que isso é um bug e que você é o culpado por esse bug, já que você é o programador, certo? Então, em tese, né? Raramente é um problema. Na prática, como a gente ultimamente está desenvolvendo as coisas tudo em time, dá-se, né? Mas, enfim, tem que tomar muito cuidado. Um outro problema também é sincronização. Mas só se as tarefas forem independentes, né, minha gente? Isso aqui não é nem um problema tão grande. E eu falei lá atrás que as threads, elas tinham que, cada thread também tinha o seu próprio estado. Sim, da mesma forma que processos, elas existem no estado executando, bloqueado e pronto. Certo? É isso. E aí você tem as mudanças de estado, as mesmas de antes, ó, de executando para bloqueado, de bloqueado para pronta, de pronto para executando, executando para pronta, e assim vai. Só que aqui está povoado com mais dois, nova e morta. Por quê? Porque aqui está o código Java de como você faz as coisas. Quando dá um new thread em Java, ela está nova. Aí eu dou um thread start. Dou um start na thread. Ela vai para a fila de prontos. Aí aqui é com o escalonador. O escalonador manda executar ou tira, né? Mas tirar ela da execução, além do escalonador, você tem um comando, que é yield. Yield, o que ele faz? Você chama isso dentro da thread para dizer, oh, não, eu largo o processamento, eu não preciso executar mais. Aí ela vai para a fila de prontos. Aí vamos dizer que ela está executando e faz um I.O. É bloqueada. Mas só nesse caso? Não. Você tem comandos com wait e sleep. Nós vamos ver rapidinho isso aqui, que manda ela para bloqueada. De bloqueada, ela vai para pronta quando? Bom, depende. Era I.O., entrada e saída. Quando a solicitação foi atendida, beleza. Sleep, manda dormir um número de milissegundos lá. Passou? Acorda ela, desbloqueia. Né? Wait você está esperando pela notificação de um evento de outra thread. Ou seja, você está esperando que outra diga, acorda aí, para de esperar, vamos continuar. Então, você está esperando por um notify ou notify all de outra thread. Tá? Então, é assim que vai funcionar. E é claro, terminou, nós vamos ver isso daí já. O método run, ela é morta. Isso aqui é um esquema Java de como implementar threads. É bom vocês olharem como implementar threads em Java, porque nós vamos precisar, certo? Bom, e como eu implemento isso? Depende, né? Em C, por exemplo, você tem o padrão I3E, esse 1003.1C aí, que é do pacote pthreads do POSIX. Funciona perfeitamente no mundo Unix. Acredito que o Windows também use. Aí você tem funções para criar thread, para sair dela, né? Para concluir, para esperar uma outra thread terminar, para largar a CPU, tá vendo? Tem tudo isso daí que eu tinha citado. Então, em C, como você faria? Para criar um processo e para criar uma thread. Um modelo bem minimalista, né, minha gente? Isso é eu que fiz aqui. Então, o que eu tenho? No modelo de processo, ó, você dá um fork. Lembra que daí você não sabe quem você é, né? Se o ID do processo for menor do que 0, deu erro. Se o ID do processo é 0, eu sou o filho. Então, eu executo. Aqui, no caso, só rodar um comando para listar o diretório. Se o formulário que 0, tem o ID de processo aqui, que é o ID do processo do filho. Se eu tenho o ID do processo filho, eu sou o pai. Aí eu dou um wait, eu espero o filho terminar. Ou seja, esse printf aqui só será rodado depois do filho terminar de rodar, depois que morrer. Aí roda esse printf. Esse aqui é o modelo de processo. E no modelo de threads, pthread é bem mais complicado mesmo, viu? Você vai criar aqui, você tem aqui o método, a função que vai rodar, a função olá mundo. Pô, só escreve na tela olá mundo. Ela recebe um número aqui, que no caso está ponteiro para void, mas já vão ver que é um número, e saudações da thread, e dá esse ID aqui, identificador da thread aqui, e sai da thread, beleza. Qual que é o main aqui, que é o que vai executar no processo? Você tem um arranjo de threads aqui, e daí o que se faz?
criei um for aqui, o número de threads vai ser quanto, gente? 10, vai criar 10 threads, né? Então ele vai escrever aqui a thread principal, que é do principal do processo, vai escrever, ó, thread principal, criando a thread e o i, vai ser de 0 até 9, né? Aí eu crio a thread em memória e mando ela rodar esse método olá mundo com esses parâmetros. Tá vendo que eu peguei o i, que é o inteiro, e dei um cast para ponteiro para void. Aí beleza. Aqui eu vejo se o status se deu erro na thread. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai ficar rodando esse laço aqui para todas as threads. E todas as threads. Olá, mundo. Saudações da thread, sei lá, 0, 1, 2, 3. Não necessariamente nessa ordem. Ele vai criar a thread e mandar rodar. O escalonador é que escolhe a ordem. Por ela ser curta, é bem provável que caia nessa mesma ordem, mas não necessariamente precisa ser. Tá? E no mundo Java? No mundo Java, nós temos duas maneiras distintas de implementar threads. Uma delas é estender a classe thread. Então, você tem aqui, ó, minha thread simples estende thread. E aí você tem que implementar o método run. O método run é o que vai rodar quando o cara iniciar a thread. Olha só o main aqui. Esse main podia estar em outra... Oh, desculpa. Esse main podia estar em outra classe que criou. Eu crio um objeto thread simples. E eu dou, tá vendo? Ó, thread, new thread simples. E eu dou um start nesse meu objeto. Quando eu der um start, ele roda o método run, que vai escrever na tela, olá de uma nova thread. E aí ele escreve olá da thread original. Isso é doido, gente. Não necessariamente vai escrever esse aqui antes, porque eu não mandei ele esperar. Lembra? Eu não mandei ele esperar a outra terminar. Não, então no que ele deu start, a máquina vai iniciar a nova thread, mas não necessariamente vai escalonar na hora. Ele pode continuar a rodar e mandar escrever na tela e só depois rodar outra. Então, na prática, se você rodar isso aqui várias vezes, você pode ver olá de uma nova thread antes de olá da thread original, ou o contrário, você vai ver isso aí variando, certo? O problema com Java é que você só consegue estender uma classe. Lembra? Você só tem uma mãe em Java. E se essa classe já estender uma outra classe, já for classe filha de alguém, então não dá para fazer thread? Dá. Aí eles fornecem uma interface que é runnable. Aí você implementa runnable. Então, se eu tenho aqui runnable simples, no caso aqui eu podia dar um extends alguma outra coisa e implemento runnable. A mesma coisa, você vai ter que criar um método run. A única coisa que para chamar ela em Java muda um pouco. Então, você cria um objeto da classe que você criou, runnable simples, e aí você tem que criar um objeto thread passando a runnable para ele. E aí essa thread é que você dá início. Ele vai rodar esse run aqui. São duas maneiras de fazer em Java. Tá? Algumas outras coisas que podem ser úteis para você. O que é um join? É esperar que uma outra thread termine. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho a minha thread simples, tá? Olá de uma nova thread. E aí, eu chamo a supermãe, né? Superclasse, e o método toString da superclasse. Eu indicar qualquer classe. Mãe. O que eu estou fazendo aqui? Na main da minha classe aqui. Eu crio uma thread, um objeto thread, e eu crio um segundo. Eu inicio a primeira, inicio a segunda. Qual delas vai rodar? Não sei, o escalonador que vai decidir. Mas eu boto aqui, ó, thread 2.join. O que isso significa? A thread principal, essa do main, ela só vai seguir adiante depois que a thread 2 terminar. Então, pode ocorrer da thread 2 terminar, aí a principal terminar e a thread 1 terminar. Mas não pode ocorrer da thread principal terminar e depois a thread 2 terminar. Isso não. Tá? E daí escreve na tela. Então, isso aqui é um join. Passar bem rápido, gente, eu aconselho vocês a olharem os tutoriais sobre como mexer com os threads. A ideia é essa. Nós vimos também naquela figurinha inicial que você tinha sleep. Sleep, basicamente, ela fica bloqueada pelo número de milissegundos que eu colocar aqui dentro. Aqui é 1 milissegundo. Vai para a fila de bloqueado por 1 milissegundo. Tá? Esses são... Tem o yield aqui também, que eu não vi, mas dá uma olhada na documentação, que lá tem tudo certinho. Então, agora, beleza. A gente viu o básico de construir uma thread, e a ideia é...
como que essas threads são implementadas pelo SO? Eu já tinha adiantado, eu disse que a gente ia ver na próxima aula, mas vai terminar de ver na próxima aula. Basicamente, você tem implementação no espaço do usuário, no espaço do núcleo e nos dois, que é o modelo híbrido. O que isso aqui me diz? O quanto o núcleo, o kernel do SO, conhece das threads dos processos. Então, vamos brincar primeiro com aquele lá que onde o SO é mais ignorante. Threads no espaço do usuário. Ela é totalmente feita no espaço do usuário. O núcleo não tem ideia de quem threads lá, que tem threads feitas lá. E como eu faço isso? Bom, você pode fazer isso na mão. Ou pode usar alguma das várias bibliotecas que permitem essas operações de threads aí para vocês. Então, você pode criar, tá? E nessa brincadeira, é óbvio que se você criou e o kernel não sabe, você tem que gerenciar essas threads. Por quê? Porque para o kernel, ele está rodando um processo monothread, o teu, certo? Então, você está aqui, você tem o teu processo aqui, as threads internas, mas o núcleo do SO só conhece o processo. Ele tem a tabela de processo com os dois processos lá. Aqui, as threads internas dele, ele desconhece, certo? E aí é lógico, como eu disse, se você tem que gerenciar, uma parte desse teu processo aí tem que ser um sistema supervisor, que é o Runtime Environment. Normalmente, esse runtime aqui, as bibliotecas já te dão isso, né? Ele é quem vai criar uma tabela de threads, a exemplo da tabela de processos, para gerenciar as threads internas. Então, quando o teu núcleo está rodando, ele, na verdade, está rodando... ele está rodando o que quer que esteja rodando na hora, nós já vamos ver, mas a escolha de threads, o núcleo nem sabe, quem faz é o Runtime Environment, é esse sistema supervisor, certo? Como eu disse, da mesma forma que cada processo possui uma tabela de threads, cada Runtime Environment vai ter uma tabela de... Perdão. Da mesma forma que o núcleo possui uma tabela de processos e cada processo possui uma entrada nessa tabela de processos, o Runtime Environment vai ter uma tabela de threads e cada thread vai ter uma entrada nessa tabela de threads, certo? E essa tabela de threads aí vai estar dentro do Runtime Environment, aí, desse sistema supervisor, e vai controlar as propriedades daquela thread específica, ou seja, o Program Counter, ponteiro da pilha, né? Onde na memória está a pilha de execução, e aí, é claro, múltiplas threads vai ter que ter regiões distintas de memória, vai ter que fazer o gerenciamento dessa pilha. Os registradores, o estado, tudo isso é a cargo, em última instância, teu, do programador, certo? Mas as bibliotecas te dão uma bela mão nisso daí, certo? Então, e qual que é a ideia? A ideia é, se uma thread precisar ser trocada por outra, é a mesma coisa que em processos, você armazena tudo ali. Exceto que aí você não tem mais um BCP, um BCT, né? Bloco de controle de threads. Não. O BCP você tinha porque tinha muitas informações a mais. Como você fez só essas, aí você pode guardar essas informações na própria tabela de threads. E threads no espaço do usuário, ele segue o modelo de N para 1, ou seja, N threads no espaço do usuário corresponde a uma thread no espaço do núcleo. Pô, mas todo processo tem uma thread? Claro, tem pelo menos uma, ele está rodando. Essa linha de execução, é essa que o SO conhece, né? Dá para paralelizar isso? Não necessariamente, sabe? Não necessariamente. Paralelizar real, sabe? Não. Se o teu sistema não permite, esquece. Mas não necessariamente vai dar para você conseguir. O SO não sabe o que está acontecendo, então não necessariamente, tá? Nos modelos mistos até dá. O grande lance é, o kernel do teu SO, ele vai, como ele só enxerga os processos, ele vai dividir o tempo do processador entre os processos, porque para ele é justo. Só que se um processo tiver, sei lá, 100 threads e um outro, duas threads, um dos processos vai receber proporcionalmente muito mais tempo de CPU. O com duas tem para dividir só por dois, o com 100 não. Então, se tu pensar do ponto de vista da thread, não é tão justo, não é tão... a igualdade não existe aí, né? Mas fazer o quê? O kernel não sabe, né? E quando eu uso isso daí? Gente, você usa isso quando você tem um SO que não te dá suporte a multithread.
Hoje todos os modernos te dão, mas você pode ter um novo que não dê. Ou quando o hardware não te dá suporte a multithread, certo? Hardware de outras coisas não te dá suporte. Você ainda assim pode criar threads. Então, no modelo N para 1, o que você tem aqui? Você tem um processo A e um processo B. Você tem o runtime environment aqui, que controlando as threads, e o processo tem memória. Da mesma forma, no B, você tem o runtime environment controlando as threads e o processo de memória. Para o núcleo, só tem uma thread de execução, que é do processo. E acabou. O que está sendo enviado nessa thread, que instruções estão sendo enviadas? O núcleo. Bom, ele já desconhecia antes, mas de qual thread é, ele não faz nem ideia. Tá? E como que eu bloqueio uma thread? A verdade é uma só, gente. Uma thread só larga o processador se ela quiser, ou se fizer uma entrada e saída. Então, a própria thread dá um yield. Como ela faz? Chamando uma função dessa biblioteca, do runtime environment. Dizer, não, eu já rodei, certo? O que eu queria. É isso. O gerenciamento, não tem mais um gerente que interrompe, não, é na própria thread. Esse aí é um problema, certo? Então, no que ela chama down yield, aí sim, essa função do runtime environment, ela que vai armazenar registrador na tabela de thread, o PC incluído, né? E escolher uma outra thread para rodar, certo? Você não desvia para o núcleo. E isso faz o quê? Não troca contexto. Não trocando contexto, deixa rápido. Esse modelo de thread é estupidamente rápido, certo? Além, é claro, de que pode não ser implementado quando o SEO não te dá. O SEO não te dá, você coxambra, mas é um coxambre. Uma outra vantagem desse modelo é, por exemplo, o SEO tem um modelo dele de escolha de threads, mesmo quando ele suporta threads, quando ele suporta threads, ele tem um modelo dele de escolha de threads, mas pode ser que você não queira usar aquele algoritmo, e daí? Daí você implementa o teu próprio algoritmo como thread de usuário. Isso é muito usado, jogos, simulações, sabe? Onde você precisa de um outro algoritmo para escolher a thread. Qual que é o grande problema? Gente, para o SEO é um processo. Qual que era a ideia do multithread? Lembra do editor de texto? Se uma thread bloqueia porque está escrevendo no disco, a outra continua rodando. Uhul, eu não morre o processo. Mas veja que nesse modelo o SEO não vê várias threads, só vê o processo. Então, se uma thread, que é a que está rodando, faz uma entrada e saída, para o SEO, o processo fez entrada e saída. O processo vai para a fila de bloqueados. E aquela thread bloqueou toda a galera, certo? É o preço, certo? Outra coisa que eu já mencionei, lembra que no processo o hardware me ajudava, ele interrompia, o escalonador rodava e derrubava, se fosse o caso, nem que está rodando. Como eu disse, no modelo multithread, com threads no espaço do usuário, fique bem claro, o escalonador não faz ideia. O escalonador do SEO não faz ideia de que elas existem. Como é que ele vai interromper o que ele não conhece? A thread só sai do processador se ela largar o osso. Ou se terminar, é claro, né? Aliás, nem se fizer entrada e saída. Olha só, porque quem fez entrada e saída é aquela parte do código. O escalonador vai interromper e vai guardar o program counter. Aquele program counter é de quem? Daquela thread. Não é assim que quando volta da entrada e saída vai rodar o runtime. Como? Ele não sabe que o runtime existe. Ele roda o que está na memória apontado pelo program counter, que é aquela thread esperando entrada e saída. Então, se uma thread bloqueia entrada e saída, ela bloqueia o processo inteiro. O processo inteiro é posto de lado, certo? Quando ele volta naquela mesma thread, certo? Ou seja, só quando ela larga o osso ou termina mesmo, certo? Esse é um problema aí, mas, de novo, é uma escolha. E às vezes você não tem escolha, e aí cabe a você fazer esse gerenciamento. Então, veja só, o que o kernel faz? Ele escolhe um processo e passa o controle para ele. Aí esse processo vai rodar a partir de onde estava rodando. Se era de uma thread, continua nela, ou se era o runtime, aí o runtime, sim, ele vai poder escolher alguma thread no espaço do usuário para poder executar. Então, o teu kernel está aqui, ele escolhe o processo, escolhe esse, aí se estava rodando o runtime, ele vai escolher a thread. Então, uma sequência possível é, olha só, A1, A2, A3, A1, A2, A3, certo? É uma sequência possível.
O escalonador escolheu o processo 1. Enquanto o processo 1 está rodando, a thread 1 rodou. Ela largou a CPU. Chamou o método aqui do runtime, né? Esse que é o yield. Que escolheu a thread 2. Ela largou a CPU, que escolheu a 3. Que largou a CPU, escolheu 1, largou. É um round robin que está implementado aqui, certo? Outra possível aqui embaixo, ó. A1, B1. A1, A2, B1, B2. O que aconteceu? O kernel escolheu o processo A1, o processo A. Quem estava rodando era a thread A1. Tudo bem, ela continua rodando, certo? Aí o núcleo, o kernel do SO, trocou para o processo B. Quem estava rodando era a thread B1, beleza. Aí o núcleo trocou para o processo A. Quem estava rodando? A thread A1. Então ela volta de onde estava. Aí ela larga o osso, chama o runtime, que escolhe a thread 2 e ela passa a rodar. Aí o kernel troca para o processo B. Quem estava rodando o B? O B1, a thread B1. Ela continua de onde estava. Ela larga o osso, o runtime escolhe B2. Isso é possível. Agora, o que não é possível, assim, ó. A1, B1. A2, B2, A3, B3. Por quê? O núcleo escolheu, o kernel escolheu o processo 1, certo? A thread 1 estava rodando, continua a rodar. Quando o kernel troca para o processo 2, quem que estava rodando no 1? O A. Beleza. Aí aqui no 2 ele rodou o B. Ao voltar para o processo A, quem que estava rodando? A1. Melhor dizendo, né? É o A1 que tem que continuar. Não tem escolha, não tem como rodar o A2, porque o kernel não tem esse poder de escolha. Ele vai rodar o que estava rodando antes. Se era A1, é até ela trocar, até ela largar o osso. Beleza? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Por que essa sequência aqui não é possível? Porque uma vez que o processo A foi trocado por B, quando voltar para o A, é de onde ele estava, onde ele parou. O kernel não conhece as threads. Tá? Aqui é. E eu já adiantei isso, mas já que não tem interrupção do clock, não tem como interromper essa thread. É essa que vai continuar, certo? Por quê? E quando terminar o quanto? O núcleo escolhe um outro processo que vai da thread que estava parada. Beleza, pessoal? Então, nós vamos parar aqui por hoje. Na aula seguinte, na próxima aula, nós vamos continuar nesse modelo de thread. Tá? Então, é isso, pessoal.